Pessoal, boa noite, diretamente aqui de Brasília, do meu gabinete. Estava marcado para as 19 horas uma live, infelizmente tivemos que atrasar um pouquinho, porque o senador Eduardo Girão entrou numa entrevista, aliás, maravilhosa entrevista, no Oeste Sem Filtro. Então, antes de mais nada, parabéns ao senador Eduardo Girão, que é nosso candidato à presidência do Senado, está enfrentando lá Davi Alcolumbre, que é o candidato do Centrão, o candidato do Lula, do PT, enfim, dos partidos políticos todos que, assim como na Câmara, decidiram fazer um acordão para colocar Davi no Senado, assim como na Câmara, Hugo Mota como presidente da Câmara. Mas eu vou adicionar aqui, até porque essa live era para ser às 19 horas, como eu disse, junto com o senador Eduardo Girão e com a nossa querida deputada Adriana Ventura, líder do Novo. Então vamos ver se eu consigo colocar os dois já aqui, procurando o Girão aqui, ver se ele aceita. E enquanto eu procuro ele aqui, esse senador Eduardo Girão. Opa, Adriana Ventura. Convidar. Os dois convidados e em seguida devem entrar aí. Senador Eduardo Girão. Aí entrou na nossa live. Deixa eu botar o fone de ouvido, acho que vai ajudar, mas deu uma travadinha aí. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem, né? É verdade, Carla Zambelli, lamentavelmente, mais uma perseguida política na Câmara dos Deputados, caçada pelo TRE do seu estado, do estado de São Paulo. E, como eu disse em tweet há pouco, eu me coloco ao lado da Carla Zambelli, assim como de todos os perseguidos políticos aqui na Câmara dos Deputados. E, infelizmente, não estamos vendo o mesmo acontecer por parte dos outros candidatos à presidência da Câmara dos Deputados, porque também nunca defenderam, de fato, né, com a veemência que nós fazemos, aqueles que sofrem abuso, aqueles que sofrem perseguição. A Adriana Ventura não está conseguindo entrar, nem o senador Eduardo Girão. Deixa eu tentar aqui aceitar, senão talvez eu vou ter que reiniciar tudo de novo e talvez até desligar o telefone. Às vezes acontece isso. Deixa eu ver. Adriana Ventura. Convidei os dois. Agora sim. Senador Eduardo Girão, tá me ouvindo? Tô ouvindo bem, querido. Tô ouvindo bem, Marcel. Desculpa aí que acabou, apertei aqui e caiu. Tá tudo bem? Tá me vendo bem, Acontece. ouvindo bem? Ouvindo bem. Eu tô tentando colocar a Adriana Ventura também na live aqui. Show, Ela não estava show. conseguindo entrar. Já É. convidei. Vamos ver como é que tá. Senador Girão, como é que estão as coisas aí no Senado? Muita gente nos acompanhando agora, já quase 2.000 pessoas ao vivo e mal começando da live. Parabéns pela entrevista no Oeste Sem Filtro. Eu liguei para você logo antes, eu vou compartilhar com as pessoas que estão nos acompanhando o que eu te disse. Eu disse para o Girão, ainda bem que temos você no Senado, porque realmente deu orgulho de acompanhar a tua entrevista e os teus posicionamentos. Enquanto isso, senador Girão, você vai falando aí, eu vou tentando colocar Tá aqui bom. a deputada Adriana Ventura, tá bem? Boa noite, Marcel. Boa noite. Você que está nos assistindo aqui nessa live, na live da véspera, quase, antevéspera, da decisão na Câmara e no Senado. O orgulho, o Marcel, não apenas é ser seu amigo, seu companheiro aqui dentro, junto com você, está combatendo o bom combate, porque você é uma inspiração para mim, você sabe disso. Obrigado. Antes de eu sonhar em entrar na política, apesar de eu ter bem mais idade que você, mas você é uma inspiração para mim na política brasileira. E eu estou muito feliz com os brasileiros, sabe? Eu estou muito feliz com o brasileiro que não se rendeu, não concordou com esse acordão que a gente está vendo aí de PT, de governo Lula. E a gente sabe também a torcida que tem dos poderosos de plantão, né, para que Davi Alcolumbre e Hugo Mota sejam os próximos presidentes. Errar uma vez ainda vai, né? Mas errar duas não tem a menor possibilidade, não é inteligente isso. Então, nós temos que representar, ser a voz da sociedade. E você está de parabéns, Marcel. Parabéns os brasileiros. Deu uma travada aí o Girão, né? Travou?
Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Vocês estão conseguindo acompanhar aí, pessoal? Aí, Girão, Caiu? caiu. Foi, né? A Foi. única, a única chance, Marcelo, eu vou pegar aqui, vou ficar assim. Olha a Adriana! Agora entrou todo mundo. Olha a Não Adriana vou aí! mexer em mais nada aqui. É, Nossa, ô, gente do céu, eu tô aqui com os homens mais corajosos desse Brasil, senador Eduardo Girão, deputado Marcel Van Hatten. Obrigada a vocês por assim representarem o cidadão de bem, aquele cidadão que não gosta de bandalheira, que não gosta de fisiologismo, que quer ter liberdade de expressão, que não quer ser censurado, que quer justiça para os perseguidos políticos. Vocês me representam, eu tenho muito orgulho de poder assim apoiá-los e votar nos dois. Eu não sou senadora, mas eu tô votando em você também, Girão. Muito obrigada. Ana valeu, passou aqui à Adriana. tarde comigo fazendo campanha, ligando para os deputados. E ó, Girão, vai ter notícia boa no sábado, viu? O É? tanto de deputado que está apoiando ou que está dizendo, olha, o voto é secreto, mas o partido está de um jeito, mas vamos apoiar. Foi muito importante isso, sabe? Porque isso nos motiva. E isso demonstra também que há uma insatisfação aqui na Câmara, como eu sei que há no Senado também, com esses acordões. Eu entendo que a gente tem que manter até o final a defesa dos nossos princípios. Até porque lá do outro lado eles fazem a mesma coisa e foi por isso que chegaram onde chegaram. E a gente não pode abrir mão É. de, nessa verdadeira guerra, como se diz, que não é só terreno, é espiritual também, a gente manter a firmeza, a coerência, a coragem, como é o título da nossa live até o final. Adriana, Olha, eu. Vai lá, Girão. Você começou nossa a falar querida antes. líder aqui no Congresso, né? Muito bom tê-la aqui. Eu quero dizer uma coisa, eu não sei como é que é aí com vocês na Câmara. Nós estamos para as pessoas entenderem que estão nos assistindo, nós estamos o quê? Uns 100 metros um dos É, a outros, nós aqui, gente vocês está estão no lá na mesmo Câmara. lugar, só que você está mais para lá e são duas Pronto, casas juntas. 100 metros, É. a gente está aí separado, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Aqui no Senado, a gente só tem uma chance. Uma chance. Eu tenho falado isso em todo lugar, conversado com os colegas senadores, nas entrevistas, né? O voto aberto. A libertação aqui não é pelo voto secreto. Aqui no Senado, talvez a realidade aí seja outra. Aqui, as pessoas que vão votar no Davi Alcolumbre vão se esconder, né? E não tem possibilidade de traição. Na época, o PL apostou nisso em 2023, quando eu fui candidato e retirei minha candidatura no plenário, no final do meu discurso, para o Rogério Marinho, que estava chegando, estava com apoio bem maior. Eu tive a consciência de que tinha menos votos que ele, e retirei minha candidatura e apoiei a ele ali. E o erro do PL naquele momento, no meu modo de entender, foi ter apostado na tática que ia ter traição do lado do Pacheco, aquela coisa toda, e isso não aconteceu. Então, errar duas vezes, aqui no Senado a gente não pode errar. A gente só tem chance com o voto aberto. Lembra que a gente derrotou o Renan Calheiros em 2019 com o voto aberto? Ele estava com a mão na taça, ele ia ganhar. E a gente derrotou quando os senadores começaram a mostrar o voto, e ele viu que ia perder. Ele até desistiu na hora. E o Davi É. entrou, olha só a ironia do destino. Né? O Davi derrotou o Golias naquela época, que era o Renan Calheiros. Hoje a gente precisa derrotar o Golias da vez, que é o Davi, que se comprometeu no discurso de posse. Eu peço para quem está nos assistindo, o Marcel já nos acompanha, a Adriana também. Eu coloquei nas minhas redes sociais. A fala é um minuto só. Um minuto, menos de um Eu minuto. assisti. O Davi, rapaz, aquilo a gente tem Eu que não conheço, replicar. O eu Davi. não lembrava daquilo. Não, a Nem memória Ele eu. diz que nossa é é a curta. última sessão do segredismo. Ele usa essa Não, palavra. e é assim, precisa replicar tal, mas a gente sabe que o pessoal perdeu a vergonha na cara de vez, eles não ficam nem ruborizados, Girão. Mas ele É assim, é horrível. venceu com voto aberto. Olha que coisa louca. É, Venceu com voto aberto, se comprometeu a que fosse a última sessão de voto secreto e depois virou as costas e quer agora o voto secreto. Olha que loucura. A gente não pode aceitar isso. Entendeu? é, A gente não veio para cá, para o Congresso é. Nacional, para participar desse tipo de coisa. Então, com todo respeito aos colegas
que tentam defender respeito e tudo, né? Mas nós vamos até o final, pode ter certeza aqui, para quem sabe, se tiver uma onda nesse país, eu queria que tivessem líderes, Marcelo, como você, como a Adriana, que estão fazendo campanha com voto aberto, formadores de opinião, sabe? Pessoas de peso, com popularidade, chamando por voto aberto e não jogando a toalha que o voto é secreto e que já ganhou o outro por causa de. Não, vamos pelo voto Exato. aberto. Ó, 2/3 dos senadores e dos deputados aí, todos os deputados, 2/3 dos senadores e todos os deputados vão pedir o voto da população daqui a meses. Se a população não pedir o voto aberto, como é que eles vão negar e ficar feio na foto? É lógico que a gente tem chance de ganhar com o voto aberto, mas não existe esse movimento dos grandes líderes do país, de formadores de opinião, e a gente vai com a população, vai lutar por isso até o final. Eu só quero fazer um comentário, porque vocês que são os nossos candidatos, vocês que têm que falar das propostas, o que diferencia vocês dos concorrentes, mas eu acho que é importante que todo mundo que está nos ouvindo saiba que a gente está aqui representando quem nos elegeu, o nosso Estado, e a partir do momento que é feito um acordão, né? E assim, os deputados votam porque foi feito um acordo de líderes partidários. E o que é esse acordo, gente? É manutenção de poder, de distribuição de emendas, muitas vezes sem transparência, deixa eu deixar isso bem claro, porque é legítimo o parlamentar levar emenda, né, para sua região, mas vamos deixar claro aqui que a gente está falando daquela sem transparência que é feito do balcão de negócio do Congresso. Então, isso não é republicano. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2, distribuição de cargos. É poder. Então, a gente não está falando de algo que beneficie você, o cidadão, a população. Então, parlamentares que se escondem, que não declaram seu voto, estão traindo quem os elegeu. Então, é importante falar disso. Mas agora, quero passar a palavra aqui. Primeiro, eu quero ouvir as propostas do Marcel e o que o diferencia, porque a gente não sabe quais são as propostas do deputado favorito, o deputado Hugo Mota, o que ele acha sobre N coisas que a gente valoriza, principalmente combate à corrupção, censura, liberdade, e também do Davi Alcolumbre, que a gente já tem um histórico, né, Girão? Que coisa triste ver senadores da República perpetuando, e o pior de tudo, quem é o nosso candidato que defende liberdade, valores, princípios? Deputado Marcel, suas propostas de uma forma bem breve, explicando para todo mundo aqui. São 5 pontos que a gente colocou, né, Adriane? A gente está explicando isso na imprensa, participamos também de várias entrevistas ontem, né? Impeachment do Lula, responsabilidade nossa aqui na Câmara. E nós já assinamos vários pedidos de impeachment, é o presidente da Câmara que tem que se posicionar. Então, eu sou claramente a favor, vou dar seguimento à proposta de impeachment do Lula. Os outros candidatos, um não fala nada sobre isso e o outro certamente é contra do pessoal, né? Anistia para todos os perseguidos políticos. Isso vale tanto para o 8 de janeiro, como para os deputados, como para o Jair Bolsonaro, para todos aqueles que estão sendo perseguidos políticos. Anistia, porque, lamentavelmente, o PT usa da crueldade com cidadãos, muitos desses cidadãos que não cometeram crime nenhum, aliás, a grande maioria, para se manter no poder. É abjeto isso. E eu gosto de lembrar, viu, Girão? O Centrão, se quisesse resolver isso, já tinha resolvido, porque eles sabem da situação. Eles sabem da injustiça, mas eles não querem resolver, estão usando isso para barganha política, tanto na mesa do Senado como na mesa da Câmara. Eu acho isso nojento, nojento usarem a anistia dessas pessoas para barganha política. Depois, nós temos outros 3 pontos muito importantes. Defesa das prerrogativas dos parlamentares. Aqui na Câmara dos Deputados, há muito tempo o regimento interno não é respeitado. E o regimento do Congresso Nacional, que é o que serve para as duas casas quando atuam em conjunto, menos ainda. Nós temos ainda os abusos de autoridade do STF que interferem no trabalho legislativo, né? E por isso mesmo todo esse conjunto de ações que o presidente da Câmara deve tomar para recolocar o parlamento como uma instituição séria precisa ser tomados. E depois os 2 últimos pontos. Não aprovar nenhum aumento de imposto. Nos últimos 2 anos foi quase só aumento de imposto no lombo do cidadão aqui na Câmara dos Deputados. Nenhum aumento de imposto e, pelo contrário, cortar a despesa, cortar a viagem da Janja, cartão corporativo e fazer com que haja redução de impostos também para o cidadão que não aguenta mais a inflação no preço dos produtos que compra no supermercado, na gasolina, enfim, o poder de compra está cada vez menor. E, finalmente,
combate à corrupção. Parece que hoje o combate à corrupção não interessa mais, né? Quem é pego com a boca na Dinheiro na botija, né? cueca. Dinheiro na Dinheiro na cueca, cueca. exato. Enfim, é até promovido, né? Não tem mais investigação, não tem mais nada. Agora, quem é honesto, quem ousa criticar o governo, é investigado e até indiciado, como foi o meu caso agora, né? Com o indiciamento da Polícia Federal. Então, uma inversão de valores total. A gente precisa implementar as 5 propostas e os outros candidatos não têm essa mesma plataforma que nós. Eu não entendo como alguém pode votar num outro candidato que não propõe aquilo que é o óbvio para quem é de direita, para quem é conservador, ou até para quem nem é de direita ou conservador, mas quer o melhor para o Brasil. Gente, mas o pior de tudo é que os outros candidatos, principalmente o todo centrão, o deputado Gumota no caso, como que ele se posiciona em relação a esses pontos que o Marcel falou? Aí, em relação ao combate à corrupção? Não se posiciona, é inacreditável que não tenha um debate, um questionamento sobre pontos importantes. Como é que deputados de centro-direita ou que são anti-Lula, que se dizem anti-Lula, podem votar no candidato que não sabe como se posiciona, sabendo que ele é o governo, ele é o candidato do governo. Lamentável, a gente exige um debate, clareza e transparência. Senador Girão, suas propostas, por favor. Vamos lá, quando você falou em dinheiro na cueca, eu já lembrei Do das nosso citações aí. E senador. é lá do meu estado, né? Líder do Exatamente. governo. Líder do governo. É a inversão de valores que a É. gente está vivendo hoje no país. Né? Deixando muito claro, né, assim, que isso aqui eu sei das minhas inúmeras limitações e imperfeições. Aprendo muito aqui, e inclusive fui inspirado a estar aqui por pessoas que estão combatendo o bom combate, como o senador Magno Malta, a senadora Damares, que eu conheço antes mesmo de vir para a política, antes de sonhar entrar na política. São pessoas que defendem causas, têm coerência e estão junto, estão incomodadas com tudo isso. Tem outros, eu não quero cometer nenhum tipo de deslize, de ser injusto, porque eu acredito que, pelo menos esses dois eu conheço antes de chegar ao Senado, por isso que eu estou citando. A proposta é muito clara, né? E tem aqui um grupo de senadores que está com a gente na questão do impeachment de ministro do STF. Tem 60 pedidos de impeachment, mais do que isso, engavetados. Nós temos aí o campeão de pedidos de impeachment é o ministro Alexandre de Moraes. Né? Só o Senado, não adianta cobrar a Câmara dos Deputados com relação a isso. É só o Senado que pode fazer alguma coisa. Davi engavetou 38 desses aí. O Davi Pacheco, o restante. E não dá mais. A gente precisa ter o reequilíbrio entre os poderes. O Senado tem que ser respeitado. A gente chegou com essa intenção em 2019, mas não conseguimos pela direção da casa, que foi subserviente. Funciona como um puxadinho hoje do STF do governo Lula. Então, o pedido de impeachment é algo que é prioritário, né? Até pedagógico. E dando ampla defesa, viu, Adriana, Marcel, você que está nos assistindo? Dando ampla defesa para o ministro, né? E diferente do que eles fazem com os presos políticos, que em pleno século XXI nós temos hoje no Brasil, vergonhosamente, sem direito à ampla defesa, contraditório, seus advogados sem acesso aos autos, barbaridades que a gente está vendo aí, que está acontecendo com milhares de brasileiros. Outra coisa que nós vamos fazer é a questão da anistia. Inclusive, reuni com a equipe hoje aqui, pegamos os projetos que tem na casa, estamos entrando com um também, e nesse apensamento é possível levar direto para o plenário, tá? E eu, como presidente da casa, se Deus abençoar nesse milagre, com essa movimentação nacional das pessoas pedindo voto aberto, porque votar no Davi, com todo respeito à pessoa do Davi, mas não dá, né? Mas mostra, quem for votar, mostra. E a gente vai colocar isso no plenário direto. No plenário direto. Transparência na questão do Senado Federal, nos gastos. Você sabe quanto é que o Senado gasta? O Senado gasta quase 7 bilhões de reais. Não estou nem falando das emendas parlamentares, não, Adriana. Você que é a nossa líder pela transparência, né? Que está ali todo o tempo com a lupa olhando tudo. Nós, só o Davi Alcolumbre aqui, cerca de mais de 6 bi
Pois é. De emenda, dessas emendas. É o operador de emendas hoje que nós temos aqui dentro do Congresso Nacional, principalmente aqui dentro do Senado. Agora, com relação à questão de gastos aqui, tem muita coisa que dá para economizar. Bastante. O senador Lazier Martins, ele fez um estudo com a FGV aqui, que de cara, cortando pouca coisa, só os excessos assim à vista, sem um estudo profundo, reduzia R$500 bilhão nos gastos da casa. Aqui você tem muita mordomia, muita, na liderança, muitas assessorias, comissões com cargos Ô, pesados. Girão, Oi. não, é que na verdade, assim, a minha pergunta e a minha indignação, eu acho que é a indignação de qualquer cidadão brasileiro que olha isso e fala assim, desculpa, a gente tem bons parlamentares, tal, tal. Por que que a maioria, o que que acontece, eu acho que é uma boa questão para vocês falarem, né? Por que que no Senado vão voltar a votar no Davi Alcolumbre, que mobiliza tanta coisa? Senadores da República votam nessa continuidade que não representa o Brasil, nessa coisa vergonhosa. E aqui, Marcel, por que que a gente, que defende bons princípios, valores, a coisa não anda? Como você justifica que senadores bons que temos continuem com isso? Eu acho que a É, gente tem que tocar nesse ponto. Você sem falou de voto dúvida. aberto, legal, voto aberto. Agora, o que que justifica um bom senador continuar com isso? Eu acho que a gente tem que pôr o dedo na ferida. Vou Não, passar para votar o em Davi Marcel e o. Alcolumbre, Hã? né? Votar em Davi Alcolumbre, ponto. Pois é, o que Uma que pessoa que justifica é isso, pelo óbvio amor que de não já Deus? arquivou tanto processo de impeachment. Eu nunca conseguiria. Eu nunca conseguiria. Pode vir o acordo que quiser, não dá para confiar numa pessoa que fez o que fez já quando foi presidente do Senado. E eu disse mais, ainda hoje eu disse na entrevista para o Cláudio Dantas, se o Hugo Mota se comprometesse com a nossa pauta toda, publicamente, daria para retirar a candidatura, mas Nossa, a eles não gente vota fazem isso. nele, não é isso, Eles Marcel? não fazem isso, Pois porque é, mas eles ficam jogando para a é. torcida, eles fazem acordos de bastidores que não sabemos quais são exatamente no seu teor integral, certo? E eu disse mais cedo também, viu, Eduardo, porque alguém estava dizendo, mas vai ter a vice. Eu disse, quer dizer então que se a direita fizer acordo com o PT lá para a presidência da República, lançar o Lula para reeleição e a direita tiver a vice-presidência, então a gente vai votar no Lula. É o Que mesmo bobagem. princípio. É o Pois mesmo é, que princípio. bobagem é essa? Não existe. Então, eu não aceito. Eu respeito quem pensa diferente. A gente se conversa aqui com os deputados, com o senador. Mas eu fui criado assim, eu sou assim. Podem me xingar, podem dizer que somos de direita limpinha, o que for, porque inventa um monte de adjetivo pejorativo. Mas eu estou vendo que isso é cada vez menos gente. Porque do lado de fora, o povo mesmo, pode ver pelos comentários aqui. Os comentários, e aqui é o É. comentário de gente que nos segue, tá certo? Mas comentários nos meios de comunicação onde eu dei entrevista, tudo positivo, talvez 2% contra, mas quase tudo, 97, 98, 99% das pessoas na direita dizendo é isso aí. E tem mais, viu, Girão? Alguém me perguntou por que se eu não estaria dividindo a direita. Eu sei que aí tem ainda a candidatura do Marcos Do Marcos Pontes Pontes, e do senador do, Marcos e Pontes. do, Excelente. e do Capixaba, como é que é o nome do nosso senador Marcos lá? Duval. Marcos Marcos Duval. Duval. Então tem os dois Marcos concorrendo e você. Aí perguntaram para mim na Câmara se eu não estava dividindo a direita. Eu disse, como é que eu estou dividindo a direita se eu sou o único candidato Só da tem direita? você de direito, exatamente. Não, mas tem uma Explica isso. pergunta. Mas assim, uma pergunta que eu acho interessante, que já passou 10 vezes aqui, tem muita gente perguntando, né? O que que justifica? Porque o que que justifica a direita apoiar o Hugo Mota e o Alcolumbre? Essa direita que é conservadora, essa direita que tem valores, que tem princípios, a população está indignada, porque isso não Ó, representa quem elege. isso O que está aí, representando? É vergonhoso, Adriana, gente. isso aí tem que perguntar para eles, né? Eles É. têm os argumentos. Um dos argumentos que foram colocados muitas vezes é que com comissão e com vice se tem mais chance de influenciar, de votar projetos. Só que eu digo pela experiência que eu tive aqui em 4 anos, em 2 anos de Rodrigo Pacheco, tá? Vamos pegar. Não, 4 anos de Rodrigo Pacheco, 4. Sabe o que foi que aconteceu? A gente Uhum. sem cargo, a gente sem vice-presidência, sem presidência de comissão.
a gente conseguiu chamar em quase todas as comissões ministros do governo Lula, requerimentos nossos. Anísia Trindade, o Lewandowski. Chamamos audiências públicas, Adriana, que você, o Marcel e tantos outros brasileiros que são hoje, que tentam calar de qualquer maneira, intimidar. Nós levamos audiência àquele português que foi detido no aeroporto, né, com perguntas políticas, né, a ele. Ele foi no Senado. Você acha que o governo Lula gostou daquilo, o PT? Não. Levamos o delegado que revelou, o delegado da Polícia Federal, que revelou que 120 mil pessoas são monitoradas pelas suas opiniões, algo escandaloso. Levamos a Maria Corina Machado, o PT fez 80 páginas para acabar com a audiência, tentou de tudo. Nós aprovamos muita coisa sem ter presidente. Quando a oposição é organizada e aguerrida, e nós temos grandes senadores aqui que fazem esse trabalho, liderados pelo Rogério Marinho, eu sou o vice-líder, né? A gente conseguiu muita coisa, não precisa de negócio de vice. Você acha que o Davi Alcolumbre vai ter uma dor de barriga e vai deixar o PL fazer? Não vai. Se o PT está apoiando ele, se o governo Lula está apoiando ele, gente, por favor, e o STF, inclusive, ironizando. Que acordo é esse? Porque se chegar aqui a gente para. A gente tem que ter força nesse momento, se juntar para derrubar esse Golias que está engolindo o país. Então, eu acho que essas perguntas têm que ser feitas a essas pessoas. Não se sustenta, no meu modo de entender, esse argumento, porque a gente conseguiu muita coisa sem ter nada, né? Agora vai perder um pouco de coesão. Espero que a gente, depois passada essa eleição, né, a gente volte a ter uma coesão, porque vai ser um erro. Espero estar errado, tá, Adriana e Marcel? Espero estar errado e dizer, poxa, vi pedir desculpa. Depois, olha aí, conseguimos grande coisa de interesses nacionais, e não pessoais e partidários, tá? Interesses nacionais. Olha aí o pessoal sendo agora, logo no começo aqui do Davi Alcolumbre, anistia. Né? É O que verdade. mais? Eu torço pelo Vamos mesmo fazer, que você torce, viu? Vamos Agora, fazer um impeachment do ministro. Mas o Davi Alcolumbre já disse publicamente que não vai. Entendeu? Então. Mas o Mota também não. Note bem, o Mota parece que assim, alguns falam que vão votar no Mota porque ele falou que talvez ia cuidar, e a esquerda está votando no Mota porque falou que ele não vai pautar anistia. Precisa ser, as opiniões precisam ser claras. Por que não tem debate? Por que não tem entrevista no jornal com cada item? Tá um conluio do mal. Marcel, tuas propostas. Quer dizer, exato. desculpa, volta aqui pro assunto que a gente estava falando dessa situação. Essa situação é lamentável, eu só não posso ficar só lamentando, eu tenho que agir. Então, por isso, sou candidato a presidente, por isso que o Girão é candidato a presidente, eu da Câmara e ele do Senado. E é por isso que o meu slogan de campanha nos banners que vão estar aqui na Câmara, já estão colocados em alguns lugares aí, viu, Girão? Um voto para não se arrepender. Boa! Porque o que eu mais ouvi dos meus colegas deputados que não votaram em mim, mas votaram no Arthur Lira ou no Rodrigo Maia puxa, fizeram acordo comigo, prometeram pautar tais coisas e não fizeram. Mas e aí? É o mesmo grupo que agora está concorrendo e o que eu posso garantir é que vai ter gente arrependida. Tomara que eu esteja errado, como você disse também, Girão. Mas, infelizmente, a experiência já mostra que o arrependimento vem. E às vezes vem no dia seguinte, às vezes vem no mesmo dia. Então, e o histórico, algo né? que precisa ser levado em consideração. O histórico, Marcel, o histórico recente votou pela prisão do Daniel Silveira. Né? O Hugo Mota votou pelo PL da fake news. O Daniel Silveira foi o primeiro preso. Censura. É isso a favor mesmo. da censura. Da censura, do PL da censura. Votou pela prisão, entregou a cabeça do Daniel Silveira para o STF. Gente, e deu uma entrevista ontem, não sei se você. Aliás, na pizzaria, junto com o presidente de partido e tudo mais, deu uma entrevista. Que reunião aquela, hein, Adriana, na tua terra, hein? E deu reunião? Aquilo ali, gente, quando eu olhei quando eu olhei aquelas figuras que são ou presos, condenados, ou cheio de investigação nas costas, ou pessoas de PT
PT, a não sei o que, aquele rame, eu peguei e falei, nossa senhora, e olha que eu sou da bancada de São Paulo, eu queria realmente ir para ouvir propostas, mas sinceramente ainda bem que eu não fui, porque eu tenho candidato, apoio meus candidatos aqui, e ia ser mais do mês, Deus me salve. Não é isso, Marcelo? Que vergonha! Exato. Deixa eu só colocar, falando de proposta, o Marcel conseguiu detalhar, eu acabei entrando em duas que me tocam muito a alma. Mas a gente tem proposta aqui o seguinte, essa questão da transparência nos gastos, e para onde vai cada centavo das emendas, vou colocar no site do Senado. Sei que tem outros, podemos colocar no site do Senado, para onde é que vai, como é que é isso. Também, como presidente do Senado, Adriana e Marcel, vocês podem até me achar um pouco radical, mas é porque eu acho desvio de função. Desvio de função não é papel de senador e de deputado tá mandando emenda, não. Então, se eu perder, mas a minha intenção vai ser trabalhar para acabar com emenda. O senador tem que e deputado tem que fazer fiscalização do executivo e leis. Não é para estar fazendo emenda, colocando. Eu penso assim, vou colocar, mas se não conseguir, vou colocar no site do Senado cada uma. Outra coisa, Excelente. todo senador vai poder colocar um projeto de lei dele no plenário. Avisa com antecedência para todo mundo estudar. Ele vai defender, né? Pode ser de qualquer partido. Porque você só os amigos do rei têm projeto votado. O cara chega, elege um senador, um deputado, ou ele entra no esquema para ter as votações dele, ou ele não vai ter nenhum projeto votado. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um projeto no plenário do Senado para votar, cada um defender as suas ideias, né? Então, a gente vai democratizar isso aqui dentro do Senado Federal para que a gente possa fazer uma coisa mais aberta, mais transparente. Girão, vamos para o encerramento então da live, Bora. Adriana. Vamos só Meu amor, ajudar as pessoas a saberem o que fazer, né, até sábado. E antes só de passar para a fase, quero aqui declarar minha solidariedade à deputada Carla Zambelli, que também está sofrendo perseguição, no caso dela judicial, com essa cassação agora no TRE de São Paulo. O pedido do PSOL, que vai tirar várias vagas da oposição da direita. Já declarei solidariedade, eu quero saber dos outros candidatos, se vão falar alguma coisa também, porque normalmente não aparece solidariedade nenhuma quando os deputados cassados ou perseguidos são na direita. Então fica aqui, acho que em nome dos três, né? Muita gente perguntando da Zambelli aqui nos comentários, então fica aqui em nome dos três essa nossa solidariedade à nossa colega deputada, até para a gente não precisar falar tanto mais desse assunto. E agora para os encaminhamentos. Deputada Adriana Ventura, como é que as pessoas podem fazer para ajudar Marcel Van Hatten a chegar à presidência da Câmara e Eduardo Girão à presidência do Senado? olha, meus queridos, vou falar com todos que nos ouvem. O que é importante? É importante que haja uma mobilização, primeiro, para pressionar para saber quais são propostas do candidato da Câmara e do Senado, o que eles pensam sobre as pautas que são caras para nós e como eles posicionam. Segundo, é muito importante que vocês cobrem deputados e senadores, né? Os que dizem defender os nossos valores, em quem vai votar. Né? Porque isso vai falar, olha, vou votar no. Por que vai votar? Porque assim, a questão é quem ele está representando. Se é ele, se é o dono do partido, se é a população que o elegeu. Então, eu acho que é importante essa mobilização. E a gente vai trabalhar realmente para voto aberto, mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, é bom a gente enxergar o real com realidade, porque muitos aqui, infelizmente, se escondem atrás do voto, e isso é vergonhoso. Então, pessoas, ajudem a gente vai fazer barulho, a gente está mobilizando. Ali, eu vou passar agora para o Marcelo e para o Girão darem o recado final, mas é importante que vocês entendam que aqui a gente está lutando contra um sistema. E esse sistema poderia ser mais fácil com ajuda se fosse tudo aberto. Girão, teu recado final, Marcel, recado final, vamos lá. Recado final, agradecendo a vocês que estão nos assistindo, manifestando a solidariedade para Carla Zambelli, uma grande deputada, corajosa, firme, né? Vamos ter reuniões aí sobre mais essa perseguição, né? E é isso, o Brasil está nessa situação de perseguição, de censura, de insegurança jurídica, que está afastando investimentos, de caos institucional, com esse governo que é a base da vingança,
da irresponsabilidade fiscal, porque o Senado, principalmente, está de joelhos, né, para o STF. Não existe. O STF manda e desmanda no país, libera traficante, libera Você sabe corrupto e vai por atrás de quê, quem né, cumpre a Girão? lei. Você sabe É por quê, né? claro. Tirando E você, senadores têm dinheiro na cueca e rabo preso. é, Ou é, covardia. fazendo ressalva de muitos senadores que fazem também um Claro, trabalho bacana, claro, claro, deputados, claro. mas eu quero dizer que o Senado é o grande responsável por esse problema do Brasil, né? É o Senado, porque só ele pode fazer alguma coisa. Então, nós estamos vivendo um momento dramático que precisamos estar unidos e nós temos conversado, e isso faz parte, tá? Essa questão, mas a direita está desunida? Tá não. Isso faz parte de um processo de aprendizado, um processo de, sabe, de reflexão. A regra da boa convivência é o respeito. E a gente vai conseguir superar isso e entender, né, o que fazer nos próximos passos. 2026 está batendo a porta, vamos ter uma grande renovação, mas temos uma tarefa juntos até sábado. Sábado é voto aberto. Voto aberto, campanha, quem que o seu senador, quem que o seu deputado vai votar, é transparência, vamos ver. Né? Eu fui eleito por um milagre para o Senado, contra todo o poderio aí. Era o presidente do Senado que nós derrotamos na época. É Né? Por que a verdade. gente não pode ser eleito agora? Já Muito pensou? bom. Vamos sonhar e É vamos isso aí. trabalhar. E eu acho que é Olha, sobre isso, viu, Girão? olha, Adriana. só uma coisa aqui para fechar o Senado, e aqui a nossa solidariedade também, eu não posso deixar de falar isso aqui. Eu estou falando por Adriana, eu acho que até falo pelos outros. Nossa solidariedade também é o senador Marcos Pontes, não é Claro. isso? Que corajoso, lançou, tá também na candidatura. Você e o Marcos Pontes estão unidos, imagino que com o Marcos Duval também. Sim. E eu vejo o Marcos Pontes sendo escorraçado, uma situação horrorosa, toda a minha solidariedade, porque ele está representando e está tendo coragem de fazer o que a gente também está fazendo. Então, isso é muito bom. Marcel, nosso recado final aí, meu querido. Estava ouvindo o Girão aqui e fazendo um resumo mental da nossa conversa, e lembrei de uma frase que é atribuída, não sabe se foi ele mesmo que disse, mas atribuída a Albert Einstein. Teria dito que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. É, Vou repetir. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. A gente está aqui para fazer diferente do que sempre foi feito. Votar em Davi Alcolumbre ou em Hugo Mota é votar no mesmo, é votar na continuidade daquilo que a gente já conhece e que não dá certo. Então, eu quero pedir a todos, primeiro agradecer a todos, de coração, porque o apoio tem sido espetacular. Segundo, dizer que não é necessariamente sobre vencer ou perder, nós queremos vencer os dois, vamos batalhar até o último minuto com a ajuda de todos vocês, mas é muito mais sobre continuar tendo esperança no Brasil e dando esperança para as pessoas, porque é preciso isso. Nós vivemos um momento que a política está tão desacreditada que eu não ia conseguir colocar a cabeça no travesseiro pensando que eu não fiz a minha parte diante de isso tanto mesmo. conchavo, acordo que eu não faço parte, não é isso, Girão? É Então, isso. acho que é sobre ter esperança e sobre dar esperança. Porque se fosse para isso, nem a Adriana, nem o Girão, nem eu, nenhum de nós estaria na política, não é isso? Para que nós estaríamos na política? Eu falei, fiz um desabafo até mais cedo lá na Auri Verde. Eu disse para o Pitoli, eu estou nessa por vocação, por missão, por Isso. princípio. E não se negocia com comunista, ponto. Porque comunista só vai negociar quando ele ganhar. Se ele não ganhar, ele não vai negociar. Entendeu? E infelizmente esse governo do Lula, ele está conseguindo, lamentavelmente, convencer uma boa parcela dos nossos colegas de que vai fazer um bom negócio para a direita, quando a gente sabe que, infelizmente, lá adiante vai se confirmar, e eu digo infelizmente mais uma vez, o que nós estamos alertando. Não vai mudar o Brasil se nós continuarmos apostando nas mesmas fórmulas. Então, obrigado pelo apoio de todos. A gente vai continuar trabalhando firme para que essa previsão nossa aí não se concretize, para que nós sejamos o presidente da Câmara, Marcelo Van Hatten, presidente do Senado, Eduardo Girão, com coragem, com coerência, que tem sido o nosso forte, e não só nosso, mas de muitos outros deputados e senadores. Tenho certeza que na hora lá do voto vão colocar a mão na consciência
e vão votar pelo que é certo, porque querem dar um voto, como eu disse antes, dirão para não se arrepender, tanto na Câmara como no Senado. Eu, É isso, pessoal. peraí, eu só quero dizer o que eu acho, imagino que todos aqui que estejam assistindo essa live estão querendo dizer. Eu tenho muito orgulho de vocês dois. Muito obrigada, senador Girão, por representar o brasileiro de bem que está cansado dessa bandalheira, dessa pouca vergonha e dessa falta de representatividade. Muito obrigada, deputado Marcel Van Hatten, por se colocar à disposição, por ser voz do cidadão de bem, que gosta de valor, de princípio, e por ter uma alternativa. Nenhum deputado aqui pode falar que não teve em quem votar em alguém decente. Então, obrigada. Mesma coisa no Senado, né? Também. Então, muito obrigada a vocês, representando qualquer cidadão feliz de bem. Eu tenho muito orgulho de vocês. É isso que eu queria dizer. E vamos para cima, gente. Vamos Tamo junto. apoiar. Voto Obrigado. aberto, voto junto. aberto. Vamos lá. Um abraço. De coração, Adriano, obrigado por nos liderar e por estar do nosso lado sempre. Tchau, Sempre. tchau. Um beijo. Tchau, Abraço, gente. Até beijo. mais. Voto aberto. Voto Bora. aberto.